Olá a todos, ouvintes do Gerocast. Eu sou Cristiane Pomeranz, eu sou arte terapeuta e além de usar a arte no meu dia a dia com o trabalho com idosos, a arte para mim ela vai muito além. A arte ela me dá condições de refletir sobre a vida e sobre a velhice de uma maneira única. Eu tenho pensado em diversos projetos para aproximar os velhos da arte cada vez mais, porque eu vejo que através da arte-terapia os velhos encontram possibilidades de ressignificar a velhice. Portanto, eu tenho me empenhado bastante em pensar em diversas coisas e outro dia eu me debrucei sobre a obra do Monet. E comecei a estudar esse pintor maravilhoso que viveu 86 anos. Ele nasceu em 1840 e o Monet foi um dos líderes do movimento impressionista. E eu vou tentar mostrar para vocês algumas reflexões que eu tirei desse estudo da obra dele. Bom, ele foi um importante pintor francês, que encantou o mundo com suas pinturas de paisagens, que foi um tema que ele explorou durante toda a sua carreira. E aí, a gente percebe que nas paisagens do Monet, a gente encontra as paisagens mais perfeitas da história da arte, O que me faz crer que realmente a dedicação ela é fundamental para tudo aquilo que a gente for fazer, Monet se dedicou a esse tema e isso fez dele um grande pintor de paisagens. Bom, ele nasceu em Paris, mas viveu em outras cidades, filho de um comerciante que sonhava com o filho dando continuidade aos negócios da família. Só que o talento do Monet falou muito mais alto e ele viu que ele tinha uma possibilidade de se envolver com a arte, porque ele tinha realmente talento pela coisa. Então, em um determinado momento, ele deixa a cidade que ele morava com a família, uma cidade chamada Le Havre, e aí ele vai morar em Paris novamente e fica ali encantado com o Museu do Louvre, com o contato que ele passa a ter com os grandes mestres. Bom, a carreira do Monet teve que ser interrompida por causa do serviço militar que ele prestou na Argélia, mas depois em 1862, quando ele volta à França, ele começa então a se dedicar à pintura e aí ele enfrenta algumas dificuldades financeiras típicas de quem se envolve com arte como a profissão, só que ele tinha amigos que foram fundamentais na vida dele, alguns amigos ajudavam o amigo que precisava de dinheiro e assim ele foi vivendo. Se a gente pensar naquela frase, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, Monet andava com Cézanne, com Renoir, com Pissarro, Delacroix e por aí vai. Uma turma extremamente talentosa e engrandecedora, Porque sempre que a gente anda com pessoas interessantes, a gente se engrandece. Então essa era a turma do Monet, que tinha realmente um talento inquestionável, Quando a gente olha as obras dele, a gente vê realmente como ele foi importante. Bom, o amor pela primeira mulher, pela Camille, foi fundamental também na vida dele. Ele foi um amor que era meio proibido, porque o pai não aprovava, e o Monet resolve enfrentar a família, se casa com essa mulher que passa a ser uma musa, na obra dele, Ela é uma musa inspiradora. Ela e o primeiro filho, o Jean, eles são retratados em diversos quadros, um mais lindo que o outro, e sempre em cenas abertas, em paisagens, uma coisa bastante encantadora. Bom, o Monet, com o seu talento, ele inovou o jeito de se fazer arte, Era um momento que a fotografia tinha sido inventada,
portanto, os pintores, eles se sentiram no direito de poder ousar na maneira de pintar, né? Eles podiam pintar diferente, que a realidade fosse representada pela fotografia do jeito que ela é, né? A arte poderia então finalmente ousar. Então isso é o que foi interessante do movimento impressionista, né? Que teve a sua primeira exposição coletiva realizada em Paris em 1874 na casa de um fotógrafo, chamado Félix Nadar, que era um fotógrafo que cedeu a casa para esses artistas exibirem as suas obras. Então vocês vejam só como a invenção da fotografia está super relacionada com a arte que vai se soltando e libertando as pinceladas. Bom, essa exposição gerou uma certa estranheza, né, para as pessoas que se mantinham fiéis aos princípios acadêmicos da pintura. E um quadro do Monet que se chamava O Sol Nascente, que foi pintado em 1873, ele foi o quadro que gerou o nome do movimento, né? E é bom a gente ressaltar que o impressionismo, ele nasceu de um insulto, né? Quando um crítico de arte escreve, né, impressão, qualquer papel de parede é mais bem acabado do que essa marinha. E aí por isso que passou a se chamar o impressionismo, quer dizer, foi uma coisa pejorativa. Bom, mas após essa exposição, nascia um movimento que teve o Monet como seu principal líder. E ele teve como característica a falta de nitidez da forma, né? Os impressionistas não usavam mais contorno, era tudo borrado e solto, e cada borrão maravilhoso, né, que eles faziam. E aí, quando eu penso na velhice, outro dia eu estava trabalhando com uma senhora que ela tem uma exigência muito grande para tudo que ela faz, e aí ela começou a questionar que naquele momento da vida dela, ela não conseguia mais ter a firmeza do traço que ela precisava ter. Ela não conseguia mais ter a firmeza do traço que ela tinha quando era moça. E aí então me veio essa coisa do Monet, né? Essa tentativa de modificar a arte que ele fez, e mais do que isso, o Monet se favoreceu de coisas que foram negativas, né, na vida e principalmente na velhice, porque no momento que ele teve catarata e ele não enxergava, ele dizia que todas as cores pareciam estar elameadas, era o que ele dizia. O vermelho era um vermelho elameado, ele não percebia a cor da maneira que ele deveria. E aí qual foi a solução que Monet teve? Ele começou então a exagerar nas cores, né? A exagerar muito, para ele conseguir percebê-las melhor. E nessas de querer exagerar para poder se favorecer de um problema que ele tinha, ele pintou quadros exuberantes, né? E aí é o que eu tentei mostrar para aquela senhora, né? Será que naquele momento que ela sente que a coordenação motora fina dela talvez não obedeça da maneira que ela gostaria, né? Não consegue ter o controle do jeito que ela gostaria, será que não era momento então dela se soltar e se libertar desses contornos que nos amarram durante a vida toda? E aí eu comecei a pensar na velhice, né? E essa coisa de estar vivendo, estudando a obra do Monet, e aí eu comecei a pensar então, será que não é na velhice que seja um momento propício para a gente se libertar de algumas formas que nos amarram durante toda a vida, né? Será que não é o momento de sermos um pouco
o que Monet foi, né, assim, falando dessa maneira de ousar na pintura, de borrar e de perceber a luz, será que não seria esse o momento propício para isso? Será que a velhice não seria o momento chave de ouro para viver essa falta de contorno? Bom, então é isso, é uma reflexão que eu faço porque é a maneira que eu tenho de perceber a vida, né, através da arte. Eu gosto bastante disso, isso me alegra, me acalma, me acolhe, né, as minhas ansiedades, as minhas angústias, eu sempre encontro na arte um certo acolhimento. E aí eu quis passar para vocês, e é isso, um pouquinho de Monet para todo mundo, que a gente possa levar um pouquinho desse aprendizado para o nosso dia a dia. Beijo, gente!